Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco. Eu primeiro queria agradecer aí vocês estarem acompanhando aí esse webinar sobre governança sua para empresas modernas. E eu tenho aqui algumas coisas bem interessantes para falar. Principalmente porque a governança sua é uma disciplina assim bastante pouco aplicada na maioria das empresas e é muito importante para você conseguir obter resultados aí que sejam mensuráveis, né? Então, quando você tem uma governança associada à parte técnica, que é exposição de serviços, fazer design de serviços, você consegue obter muito mais resultados. Então, eu vou aqui olhando aqui, o pessoal já está começando a entrar aqui, já tem bastante gente aqui no chat. Durante o decorrer aqui do nosso webinar, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aí no chat. E durante o decorrer aí do nosso webinar, eu vou respondendo aí conforme as perguntas forem chegando, tá legal? Então é isso aí, vamos lá, pessoal. Então, o tema do nosso webinar aqui, voltando um pouquinho, é como garantir a governança SOA para empresas modernas, né? E além da governança de SOA, a gente vai falar um pouco sobre APIs também, né? Então, um termo que está na moda ultimamente e está sendo bastante usado também é o termo de APIs. A gente vai falar também como essa mesma governança de SOA pode ser aplicada na governança das nossas APIs também, tá ok? Então, como eu comecei introduzindo aí, meu nome é Marco Oliveira, eu sou líder de Professional Services da Sensidia e sou especialista em gerenciamento de projetos e tecnologias de integração. Tenho aí vários anos de experiência no mercado em grandes empresas e na Sensidia também como uma boa experiência aí de alguns anos também. Sou formado aí em processamento de dados e tenho um MBA em gestão de TI pela FGV. Sou entusiasta de Open APIs, né, como eu falei com vocês, e SOA. SOA e Open APIs são duas coisas complementares. E, inclusive, a gente tem até um webinar gravado pelo Marcílio, que é o nosso diretor de operações. No final aí eu vou dar algumas dicas aí de alguns outros webinars que a gente pode assistir também, que a gente entra mais a fundo nesse assunto também, tá? E no mundo particular aí eu sou um viajante contumaz, eu adoro viajar, adoro novidades, e sou o pai do Lucas, um meninão de 9 anos aí, vai fazer 10 semana que vem, e assim como eu sou um bom viajante, ele também já é, então é uma das coisas que dá prazer pra gente, é viajar e conhecer coisas novas também. Falando um pouquinho sobre a Sensidia é uma empresa que foi fundada em 2007 e é uma empresa focada na integração digital e na exposição de serviços e de APIs também. Então, toda a linha de serviços da Sensidia está calcada nessas vertentes aí, né? Então, a gente faz serviços, estratégias para lidar com APIs, soluções de arquitetura, e temos também plataformas para lidar com APIs e SOA. Então, a gente tem dois produtos aí que são a Sensidia API Suite e o Sensidia Repository. E são produtos que são apoio para fazer toda essa nossa transformação digital. A Sensidia tem o headquarter dela em Campinas, tem unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, e tem também umas operações nos Estados Unidos, junto com a CIT. E a Sensidia faz parte do grupo da CIT, que teve origem também na Unicamp. E a Sensidia tem muita experiência em projetos de SOA e APIs, né? Inclusive, também tangindo a governança, né? A gente, quando fala de governança, normalmente ela é um assunto que é pouco explorado nas empresas, e a Sensidia tem muita história para contar em cima dessa parte, especificamente de governança. Né? Governança sua para empresas modernas. Do que nós vamos falar aqui na nossa agenda, né? Nós vamos falar sobre o conceito, né, primeiro, de governança SOA,
né, e todas as suas implicações. A gente vai falar sobre as políticas e processos que são necessários para a gente conseguir implementar uma governança efetiva de SOA, né? Uma outra coisa importante também é o COE-SOA, que é um centro de excelência para a gente apoiar toda essa atividade de governança e da arquitetura de serviços. Vamos falar também de outra coisa muito importante, que é de métricas, né? Então, como é que a gente extrai métricas e a gente coloca controle sobre os nossos serviços que estão sendo desenvolvidos, e APIs também, e conseguimos extrair valor disso daí para, inclusive, justificar os investimentos que a gente faz em SOA. Então, através de governança SOA, é que a gente consegue ter essa disciplina de botar esses indicadores, controlá-los e também mostrar os resultados. Outra coisa que nós vamos falar é sobre os níveis de maturidade de SOA, né? Porque a gente começa em um nível de maturidade que normalmente ele é mais técnico e ele vai evoluindo para vários níveis que já são pré-estabelecidos. Então a gente tem até uma metodologia, que é o OSIM, que é uma metodologia que estabelece padrões para esses níveis de maturidade. A gente também vai falar sobre isso. Então, primeiramente, pessoal, o que é governança, né? Governança, de uma maneira geral, ela está ligada também à nossa governança de TI, né? Então, até em muitas empresas, a gente tem também a governança de TI como uma coisa incipiente, e a governança de SOA, ela está ligada a essa governança de TI como um todo, né? Ela está relacionada a gente a estabelecer políticas, controles e obrigações relacionadas aos serviços e APIs que a gente vai expor. A gente tem que também pensar que a governança ela deve tratar temas como, por exemplo, o reuso desses serviços, né? Como eles são definidos, como é que os serviços são modelados, como é que eles vão ser criados, como é que eles vão ser acessados, executados e mantidos. Então, no frigir dos ovos, pessoal, tudo isso se trata da gente estabelecer controles para como a gente desenvolve os serviços, né? Porque simplesmente a gente desenvolver os serviços tecnicamente é uma parte de tudo que a gente vai fazer. Falando um pouquinho aqui sobre mundo SOA e mundo APIs, né? A gente tem aqui como o mundo API uma coisa mais emergente, né? Então é um tema aí que está no mercado aí há poucos anos, e SOA já vem aí de uns bons anos atrás, né? E qual que é o tema principal aqui? É que SOA ele tem uma abordagem mais de integração interna, né, dos middlewares, né, e orquestração dos serviços também. As APIs, geralmente, elas estão ligadas mais a uma abertura para o mundo externo aí, e padrões de exposição também dessas APIs para o mundo externo. O mundo SOA estava muito ligado também a web services e redução de custos, né? E o que eles têm em comum, né, esses dois mundos aí? Definição de padrões de design, né? Então, os padrões de design podem ser controlados pela governança SOA. A interoperabilidade também entre os serviços, entre as tecnologias, também é outra coisa que a gente pode manter em comum. O desacoplamento também é outro ponto importante que a gente pode tratar tanto no mundo SOA quanto no mundo das APIs, né? Compartilhamento de contratos e de esquemas também, e a própria governança e o reuso dos serviços, né? Então, como eu falei para vocês, inicialmente as abordagens eram muito mais técnicas dos serviços, né? As empresas estavam fazendo serviços tecnicamente, como Web Service SOAP, por exemplo, mas muitas vezes a gente sente muita falta de haver governança. Então, é muito comum você ter um cenário onde você chega numa empresa e eles já têm lá vários web services, 300, 400 web services, mas o pessoal não sabe o que cada web service faz, não sabe onde está a documentação desse web service. Muitas vezes os próprios web services acabam sendo
criados web services muito parecidos, porque não tem a atividade de governança, não tem o processo de governança inserido aí no contexto de desenvolvimento dessas empresas aí. Então, a governança entra muito forte nesse ponto aí, para a gente até evitar de desenvolver coisas em duplicidade, ou 3 vezes, ou 4 vezes, às vezes a mesma funcionalidade. Às vezes, aí você sai do cenário de uma componentização para um cenário onde você cria serviços, tecnicamente você desacopla, mas ainda assim você não tem reaproveitamento, por exemplo, de serviços, que é uma coisa bastante importante aí da gente tocar no assunto. Então, essa é uma das coisas que eu vou falar bastante aqui também. Voltando aqui para o nosso slide, então a gente vai falar primeiramente dos padrões de governança, né? Quando a gente pensa aí nos serviços de uma maneira geral para uma empresa, né, a gente começa primeiro pensando numa abordagem mais corporativa, né? Então, a gente deixa de pensar nos serviços como sendo um foco muito específico, né, que é a torre, aqui que a gente está vendo, a pontinha da torre, para enxergar o ecossistema maior da empresa como um todo, né? Então, pensar de maneira mais corporativa. E quando a gente pensa num serviço de uma maneira mais corporativa, a gente tem que pensar em várias coisas que não são específicas daquele projeto, né? Quando a gente cria um serviço novo, por exemplo, a gente tem que pensar no potencial reuso deste serviço, né? Então, esse serviço está sendo criado por causa de uma necessidade específica, mas a gente pode criá-lo de uma maneira que ele seja mais facilmente reaproveitado num outro projeto. E aí é que está o grande pulo do gato, né? Você aproveitar esses serviços que você está criando e ter governança sobre eles em outros cenários também, em outros projetos. E aí que começa a ficar interessante toda essa parte da governança, né? Numa arquitetura corporativa, pensando de uma maneira mais ampla, você precisa de algumas ferramentas aí para te apoiar também nessa iniciativa, né? Então, obviamente, você precisa de um middleware para fazer a comunicação entre as aplicações consumidoras e as aplicações que vão prover as funcionalidades, né? E normalmente são barramentos de serviços ou gateways de APIs também que podem até ser utilizados num cenário interno, a gente chama de SB Lightweight, que é um SB mais light, né? E também um repositório de serviços, onde seja possível a gente consultar quais serviços estão disponíveis, quais serviços estão já em produção, por exemplo, quais serviços estão em desenvolvimento. Então, a gente começa a ter métricas também em cima desses serviços que estão na empresa. E outra parte importante é quando a gente pensa na implementação especificamente de uma funcionalidade de um serviço, né? Então, pensando aí no detalhe mais de um serviço, né, que a gente tem essa aqui na parte da arquitetura de sistemas, então a gente pensa na visão de arquitetura também, de como esse serviço vai ser desenvolvido, pensando em diretrizes de SOA, né, definidos pela governança SOA, que é assim, são princípios que devem existir quando a gente desenvolve, né? Por exemplo, esse serviço vai ser interoperável, qualquer plataforma que precisar, por exemplo, chamar esse serviço, ela vai ter a possibilidade de receber uma resposta padronizada, ele vai ser um serviço que vai servir para multicanal, várias aplicações de diferentes tecnologias podem estar chamando esse serviço, que ele vai obter uma resposta padronizada. Esse tipo de coisa que entra aí para a gente se preocupar com a interoperabilidade. Outro ponto importante é o mecanismo de segurança, né? Todo serviço, quando ele expõe uma funcionalidade de negócio, ele também deve se preocupar com a parte da segurança. Então, não adianta a gente expor uma funcionalidade de negócio se a gente não conseguir dar uma segurança adequada para essa funcionalidade que está sendo exposta. E outra parte importante para a gente pensar também e definir junto com a governança SOA é a parte de testes, né? Como a gente vai efetuar testes unitários e testes integrados desses serviços também. Então, quando a gente pensa aí em introduzir um mecanismo de governança, né, SOA, a gente estabelece todos os padrões e processos que vão ter que seguir essa metodologia, né? Então, a gente chama isso de metodologia SOA, né? E quais são as principais atividades aí que vão estar nessa metodologia?
dentro do teu processo aí de desenvolvimento de sistemas, que é a sua metodologia MDS, né, você consegue incluir atividades específicas que são, como por exemplo, de identificação de serviços, quais serviços a gente vai criar num novo projeto, por exemplo, quais serviços a gente vai reutilizar num determinado projeto. Então, essa parte dos controles de serviços, identificar os serviços, é uma atividade muito importante que a gente tem quando a gente está desenvolvendo um projeto e a gente insere essa, dentro da metodologia atual de sistemas que você tem hoje, insere essas metodologias também que tem a ver com o SOA. E a governança SOA ajuda a estabelecer aí as normas, os padrões que vão ser seguidos para fazer essa identificação, essa modelagem dos serviços, esse controle, por exemplo, do reuso, e até como vai ser feito o deploy dos serviços. Associado a tudo isso, a gente tem alguns guias e templates para ajudar nessas atividades, né? Então, a identificação de serviços, ela tem também um guia que ele remete a como a gente pode fazer essa identificação, né? Em projetos novos ou até em projetos que são de legado. Templates e guias para interface e design de serviços também. Então, você ter modelos já estabelecidos facilita muito e padroniza as coisas, né? De acordo com a governança SOA. Então, a governança SOA estabelece todos esses guias, templates, o modus operandi de como a gente vai fazer as coisas para ser executada a operação de SOA no dia a dia. O guia para catalogar serviços também é uma coisa importante, né? Porque a gente tem que catalogar os serviços no repositório de serviços e tem um guia para a gente se orientar de como fazer essa catalogação de serviços. Outra coisa importante é a gente lembrar também de como fazer o versionamento de serviços, né? Porque você imagina o seguinte, quando você faz uma nova versão de um serviço, você tem que tomar cuidado para não haver impacto para quem já estava consumindo aquele serviço. Então, a gente trabalha muito também com versionamento de serviço, dependendo do impacto, né, que possa acontecer para quem já estava consumindo a versão anterior do serviço. Então, uma outra coisa importante é de pensar também em como padronizar essa versão, esse versionamento de serviço. Aí, de novo, essa é uma atividade que faz parte aí da atividade de governança SOA. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Uma das primeiras coisas que a gente tem que definir, pessoal, é como que vai ser a taxonomia desses ativos, né? Então, a governança vai estabelecer, primeiramente, como é que a gente vai classificar todos os ativos de TI que a gente tem para tratar, inclusive os serviços e APIs que a gente vai estar trabalhando, né? Primeiramente, o que é um ativo, né? Um ativo é um ativo de software, né? Ou pode ser até um ativo de algum outro tipo, mas é um ativo da empresa que a gente deva controlar e deva fazer detalhes dele, por exemplo, de relacionamento com outros ativos, né? Como que esse ativo, por exemplo, se relaciona com outros ativos, né? E se ele depende de um determinado ativo, se ele invoca um determinado ativo. E esse relacionamento vai ser importante para a gente fazer análise de impacto, né? Então, qual que é o objetivo principal da gente fazer a taxonomia e fazer os relacionamentos entre os ativos? O objetivo principal disso é você poder fazer uma análise de impacto, até de preferência visual, né? Então, tem ferramentas que têm esse recurso, que é mostrar visualmente qual a relação entre os ativos de software, por exemplo. Inclusive a nossa ferramenta ela tem esse recurso, que é um recurso bem interessante. Você consegue fazer uma análise visual de onde, por exemplo, você pode ser impactado caso você mexa, por exemplo, num determinado serviço. Então você consegue até saber quem está utilizando aquele serviço e pode até comunicar os usuários aí, as aplicações que estão utilizando, para poder fazer essa análise de impacto. Outra coisa importante dentro do nosso ativo, né, é estabelecer alguns atributos para esse ativo, né? Então, quais atributos ele vai ter? Ele vai ter, por exemplo, um campo que diz se ele está em produção, se ele está em desenvolvimento, se ele já está aposentado, esse tipo de coisa que a gente chama dos atributos do ativo.
E outras coisas que são importantes, por exemplo, definir qual é o tipo do ativo, né? Esse ativo aqui, por exemplo, é um ativo do tipo componente de software, ou esse ativo é um ativo do tipo serviço, né, que é um dos principais aí que a gente utiliza com SOA. Esse é um ativo do tipo uma aplicação, um sistema, né, ou um processo de negócio. Então, os ativos, como vocês veem, pode ser de vários tipos. É importante que a gente defina aí na taxonomia essa visão de quais ativos a gente tem e quais são os tipos de ativos que a gente quer criar. Uma outra coisa importante, pessoal, é também a gente ter artefatos ligados a esse ativo, né? Então, por exemplo, esse ativo ele tem um guia de usuário para utilizar o serviço, ele tem documentação, ele tem uma nota, ele tem exemplos de utilização. Então, são todos artefatos que podem fazer parte deste ativo e também é recomendável que a gente tenha esse tipo de coisa. Outra coisa importante é o ativo deve ter uma preocupação com a segurança e com a classificação dele, ou seja, ele deve ser pensado nesse aspecto e deve ser registrado também numa ferramenta. Deixa eu voltar aqui para o slide para a gente ver um pouquinho disso aqui de novo. Então, isso aqui é, de maneira geral, uma classificação do ativo, né? E aqui eu vou mostrar um exemplo um pouco mais prático para vocês de alguns ativos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um ativo do tipo serviço, aqui a gente tem um ativo do tipo sistema, e aqui a gente tem um ativo do tipo canônico, né? Então, como vocês podem perceber, são 3 tipos de ativo, né? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é classificando o ativo em tipos, né? O ativo do tipo serviço, o ativo do tipo sistema e um ativo do tipo canônico. Aí vocês percebam aqui que o ativo do tipo serviço, ele pode ser também classificado, né? Então, por exemplo, ele tem dentro dele do tipo serviço, você pode ter um serviço do tipo negócio, ou um serviço de dados, por exemplo, ou um serviço técnico. Então, você pode ir criando, de acordo com a sua entendimento, com a sua análise do teu negócio, da tua empresa, e criar esses ativos aí de uma maneira que fique bem alinhado com todo mundo da empresa e fique simples também, né? A ideia também não é criar algo muito complicado, mas é criar alguma coisa que seja útil para a gente, por exemplo, fazer análise de impacto, como eu comentei com vocês. Outro ativo importante aqui nesse exemplo, pessoal, opa, peraí, que eu saí da tela aqui, pronto, deixa eu, aqui. É esse ativo aqui do tipo sistema, né? Então, um ativo do tipo sistema, ele deve ter um relacionamento com o ativo do tipo serviço. Tá vendo que vocês estão vendo uma setinha aqui? Sistema invoca serviço, né? E o serviço é exposto também por um determinado sistema. Então, ao mesmo tempo que o sistema aqui ele tem um papel de invocador de serviços, por exemplo, ele também dá as funcionalidades. Ao mesmo tempo, ele pode ser um provedor e, ao mesmo tempo, ele pode ser um consumidor de serviços. Então, esse relacionamento é importantíssimo que seja desenhado mesmo, antes da gente até cadastrar ele numa ferramenta, para que seja fácil da gente fazer depois análise de impacto do tipo, quais os sistemas que estão invocando o serviço de clientes, por exemplo. Então, com esse tipo de relacionamento, você consegue saber quais sistemas estão consumindo o serviço. Se você mudar a versão do sistema de clientes, por exemplo, do serviço clientes, você pode fazer uma análise de impacto e saber se o sistema vai ser impactado ou não, e eventualmente pode até combinar com quem é o sistema consumidor, para ele fazer uma modificação e passar a consumir uma nova versão do seu serviço, por exemplo. Então, isso são coisas bem importantes da gente definir aqui, são atividades específicas de governança SOA mesmo. Eu falei um pouquinho para vocês também de atributo, né? Então, por exemplo, um ativo do tipo serviço, ele pode ter alguns atributos, por exemplo, como o nome do serviço, a versão do serviço,
a descrição, como é que ele é classificado, né? Igual eu comentei com vocês, ele é um serviço de dados, é um serviço técnico, ou é um serviço de negócio, por exemplo. Então, resumindo, pessoal, todo ativo ele pode ter atributos iguais ou diferentes, dependendo da característica daquele ativo, né? Então, um ativo do tipo aplicação, por exemplo, ele pode ter detalhes, por exemplo, a tecnologia e o fornecedor, né? Então, ele pode ter detalhes que um ativo do tipo serviço, por exemplo, não precisa ter. Ou seja, vai da necessidade e da análise aí que a gente tem para cada tipo de ativo e quais atributos a gente quer criar para fazer esse controle, né? Então, conforme você vai evoluindo a tua governança de SOA, a tendência é que você crie mais atributos para controlar situações que você quer tirar indicadores depois. Como eu falei para vocês, isso daqui é uma análise, por exemplo, visual, né, de um relacionamento entre ativos, né? Então, como exemplo aqui, a gente tem no meio aqui, é um serviço que se chama modelo veículo, né? Esse serviço aqui, ele está sendo invocado, tá vendo aqui na setinha? Está sendo invocado por uma aplicação que se chama cliente. Então, legal, através deste relacionamento que a gente cadastrou, e a gente bolou ele antes de fazer um cadastramento mesmo, a gente consegue saber que uma modificação nesta operação aqui, desse serviço, pode afetar este cliente aqui. Então, vocês verem como é legal a gente fazer isso aqui, você começa a fazer análise de impacto muito mais facilmente do que hoje abrindo código e vendo caso a caso nas integrações ponto a ponto que possa existir na empresa. Então é muito interessante a gente fazer esse tipo de coisa e ter essa taxonomia bem definida, porque com essa taxonomia bem definida você consegue fazer, por exemplo, essa análise de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida. E ninguém quer perder tempo com coisas que não sejam do negócio, né? Então, esse é um tipo de coisa que é bem bacana a gente implementar. Outro conceito importante, pessoal, a gente falar de ciclo de vida, né? Então, o que é o ciclo de vida de um ativo? Assim como a gente tem um ciclo de vida de um software, né, um ativo, por exemplo, de serviço, ele tem aqui diversos estados, né, do ciclo de vida dele. Então, por exemplo, um serviço, quando ele nasce, ele pode ser identificado, né, ele pode ter um ciclo de vida aqui que nós mesmos definimos como que ele foi identificado. Depois, se ele for aprovado para desenvolvimento, ele vai entrar em modelagem, é um outro estado do ciclo de vida dele. E depois ele vai para a construção, né? Depois de construção, ele vai ser homologado e entrar em produção. Legal, é um ciclo de vida muito parecido com outros ciclos de vida aí de software que a gente tem, e é importante que a gente defina esses ciclos de vida por a gente realmente poder tirar de novo indicadores em cima desse ciclo de vida todo. E aí a gente começa a ter uma noção de quantos serviços a gente tem, para que serve cada serviço, para que serve cada ativo que a gente tem cadastrado aí na empresa. Então você pode associar o ciclo de vida específico para cada tipo de ativo. Então, por exemplo, um modelo canônico não precisa necessariamente ter um ciclo de vida tão longo igual um serviço, né? Então você pode fazer, por exemplo, um ciclo de vida mais simples para um modelo canônico. O ciclo de vida de serviço, ele geralmente tem esse desenho que a gente tem aqui, mas nada impede você de criar novos estados para esse ciclo de vida aí. Então isso aqui é totalmente customizável, e aí a governança SOA, ela entra muito também nessa definição aí de quais vão ser os ciclos de vida, por exemplo, dos serviços. Então, como eu falei com vocês, pessoal, você tem estatísticas que você pode começar a tirar a partir daquele cadastramento do ciclo de vida, né, e da disciplina em manter
esse ciclo de vida sempre atualizado, né? Porque de nada adianta a gente cadastrar os nossos ativos, deixar todos ali certinho, quantos a gente tem em desenvolvimento, quantos a gente tem disponível, quantos a gente tem em construção, por exemplo, e não dar continuidade nisso. Então, uma dica importante aí é, além da gente fazer esse cadastramento aí do ciclo de vida, né, a gente manter uma disciplina de atualizar mesmo, né? Então, quando, por exemplo, um ativo entrou em produção, a gente tem que fazer um cadastramento logo na sequência para a gente ter essa informação sempre fidedigna, né? Sempre real e confiável, né? Então, por exemplo, a gente pode, com uma estatística desse tipo, estabelecer quais são os tipos de serviços que a gente tem, né? Então, serviços, igual no exemplo que a gente tem aqui, a gente pode saber quantos serviços de business a gente tem, quantos serviços de negócio a gente tem, e também saber quantos estão em produção, né? Que é o status disponível aqui, por exemplo. Então, você começa a tirar estatísticas em cima dessa taxonomia que a gente definiu lá atrás e daquele ciclo de vida. Legal, pessoal. Então, o que eu falei aqui foi sobre as taxonomias dos ativos, né, e como a gente define também ciclos de vida, né. Mas legal, e como é que a gente coloca tudo isso para funcionar, para no dia a dia a gente conseguir tirar esse tipo de estatística, esse tipo de procedimentos mesmo, né? Então a gente tem políticas e processos que a gente vai ligar na metodologia atual de que você tem hoje aí na sua metodologia de desenvolvimento, né? Então, como é que a gente faz esse tipo de coisa? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente precisa aí de políticas e de processos, né? Para fazer esse tipo de coisa. O processo, a gente precisa de fluxo, precisa de metodologia para inserir na metodologia atual, né? Ter pontos de controle aí que a gente precise criar na tua empresa para a gente inserir o processo de governança, né? Então a ideia não é tirar tudo do zero, mas a ideia é adicionar pontos de controle da metodologia SOA. Para isso a gente cria também um comitê, né, de excelência de SOA, né, onde a gente estabelece papéis e responsabilidades para cada área da empresa. Você vê, a gente tem um envolvimento de várias áreas da empresa para a gente conseguir funcionar uma metodologia SOA. A primeira coisa que a gente cria é uma estrutura de SOA como um board, né? Então, a gente chama isso de SOA Board, onde a gente dá direcionamentos estratégicos, né? A gente define nesse board, geralmente composto por pessoas da direção da empresa, da gerência, por exemplo, define estratégia, né? Então, através daqueles indicadores que a gente comentou lá atrás, que a gente vai coletando e vai controlando no dia a dia, a gente vai dando direcionamentos estratégicos através desse SOA Board. E aí esse SOA Board é composto pelas pessoas aí de um cargo que tenha governança na empresa, que tenha influência, né, e também com as pessoas que trabalham com a arquitetura e a governança no dia a dia. Aí a área de governança, SOA, ela é responsável, por exemplo, para fazer o controle, né, e os padrões, a qualidade, os métodos que a gente vai utilizar e também fazer mentoring com as equipes sobre como é que deve funcionar a sua arquitetura de SOA. A área de arquitetura, né, ela tem uma ligação muito forte com a área de governança porque ela vai praticar o que a área de governança está estabelecendo, né? Então, a área de arquitetura vai entrar dentro dos projetos e vai dar a solução de arquitetura, vai definir os serviços que vão ser criados e vai fazer o design desses serviços aí de acordo com o que está definido nos manuais, né? E também o modelo canônico. Então, a área de arquitetura e a área de governança estão sempre trabalhando em conjunto para a gente conseguir trabalhar com a governança. A área de desenvolvimento de serviços, né, ou a área de desenvolvimento de sistemas, ela vai entrar para fazer o desenvolvimento de serviços dessas integrações
junto com o pessoal de arquitetura e o pessoal de governança. Então, a ideia é que essas áreas aqui sempre estejam muito em contato com a área de desenvolvimento de serviço, porque eles vão efetivamente construir conforme os padrões que foram feitos lá pela área de governança e área de arquitetura. E depois aí a área de desenvolvimento de sistemas efetivamente vai utilizar esses serviços aí. Então, a área que vai consumir os serviços, as aplicações que vão ser as consumidoras dos serviços, elas vão tecnicamente chamar os serviços que foram desenvolvidos aí pela área de desenvolvimento de serviços. Isso aí é só um adendo, né, pessoal? Isso não necessariamente precisam ser células diferentes ou áreas diferentes, depende muito do tamanho da empresa, mas em geral é interessante pensar numa separação de papéis, se não uma separação de áreas, mas pelo menos uma separação de papéis do que cada área deve desenvolver. E a área de infraestrutura, ela entra para cuidar aí das ferramentas e do suporte e operação dos serviços, né? Então, é muito importante aí que os serviços aí estejam bem monitorados, estejam também bem escalados, né, e bem no ar mesmo, com uptime alto, porque se a gente não tiver bons serviços aí e eles estiverem no ar, o impacto também pode ser grande. Então, a área de infraestrutura também é bem importante para manter esses serviços aí no ar e operando bem também, sendo bastante monitorados, né? Ou seja, então, resumindo, o nosso COI SOA, o Centro de Excelência SOA, é uma área que é um centro multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar que se abraça com várias outras áreas da empresa, né? Então, se você for pensar, ela é composta por vários times, né? E é importante aí que tenha esses times aí, tenham sempre o olhar do pessoal estratégico lá da direção da empresa, que deve dar os direcionamentos aí. Então, o SOA Board, ele está, além de definindo essas estratégias, também está apoiando todas essas atividades aí do pessoal que está executando aí a metodologia SOA no dia a dia. Então, qual é um dos segredos, pessoal, que a gente tem, que é bastante importante, né? A gente tem que utilizar aí muitos mecanismos aí para comunicação, né? Então, comunicação aí, pessoal, é muito importante, né? Então, se a gente não fizer ações do tipo treinamentos, fizer workshops, gerar indicadores para a gente o tempo todo estar comunicando como é que as coisas estão acontecendo aí na nossa governança SOA, a gente não vai obter o mesmo sucesso. Então, um dos segredos do sucesso aí é você dar visibilidade até também executiva do trabalho que está sendo feito em SOA para apoiar esses mecanismos, né? Então, ao mesmo tempo que a direção da empresa ela apoia esse mecanismo e você dá subsídios para eles, dá indicadores e traz números para eles te apoiam também na execução dessas metodologias no dia a dia. Então, comunicação aí é muito importante, tanto comunicação com a equipe que está executando as metodologias, quanto com a direção da empresa, ter a visibilidade executiva mesmo. Aí eu vou mostrar no slide aqui mais para frente alguns exemplos de apresentações que a gente pode fazer depois que a gente já tem uma taxonomia bem definida, tem os nossos ativos bem definidos e já estão sendo controlados. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês mais uma coisinha aqui. Então, uma das primeiras coisas, né, a gente também pensar em comportamento, né? Então, toda metodologia nova, toda atividade nova para as pessoas tem um lado bom, mas nem todos reconhecem que aquilo pode ser uma coisa legal logo de início, né? Então, a gente também tem que pensar em como definir incentivos para as pessoas, como reconhecer as pessoas que estão seguindo bem a metodologia, né? E também até como penalizar aqueles que não estão seguindo o que foi definido na metodologia. Uma das coisas de governança
é justamente isso, né? Assim como a governança de TI, ela estabelece padrões, ela não estabelece padrões para não serem seguidos, pelo contrário, né? Ela tem que estabelecer padrões e tem que ser o guardião desses padrões aí. Se ele estiver sendo bem seguido, a gente tem que incentivar e tem que reconhecer, e também tem que pensar em penalidades caso as pessoas não sigam o que está definido na metodologia. Tem que reduzir ao máximo coisas que sejam desincentivos, né? Por exemplo, excesso de documentação, excesso de padronização em código, por exemplo. Então, a gente tem que pensar fazendo sempre um trade-off entre o que pode ser bom, mas também não pecar muito pelo excesso e aos poucos ir melhorando até que as pessoas vão naturalmente reconhecendo aí o valor aí de por exemplo, inserir uma nova metodologia. Premiar as pessoas que têm um comportamento soul-oriented, né? Então, o que seria esse comportamento soul-oriented? Isso daí é bem legal de você ver na prática, que quando você chega com uma metodologia nova, no início as pessoas ficam bem reticentes e até procuram-se delas não seguir o que está sendo orientado, né? Aí com o tempo você começa a ver que essas mesmas pessoas, elas começam a te trazer ideias novas de serviços, por exemplo, puxa, tem um serviço aqui que eu acho que seria legal a gente criar. Então, conforme você vai evoluindo na metodologia, você vê que aos poucos as pessoas vão fazendo ao contrário, né? Elas deixam só de ser orientadas, mas elas começam a dar novas ideias. É aí que você vê que o comportamento das pessoas está realmente trazendo resultado, né? Está trazendo retorno. Isso é bem legal. É legal ver isso daí acontecendo mesmo. Outra coisa importante é a gente garantir investimentos para projetos de SOA, né? Então, no início, às vezes as pessoas podem achar que os projetos podem ficar um pouco mais caros quando a gente inclui uma nova metodologia. O esforço inicial é um pouquinho maior mesmo do que você faria num projeto normal, mas quando você começa a ver resultados, por exemplo, como o reuso, isso começa a fazer muita diferença. E eu vou mostrar também alguns slides aí onde a gente tem algumas coisas mostrando sobre isso. Justamente é isso, né? A gente define métricas, né? Quando a gente define métricas, é bastante importante porque a gente começa a trazer e mostrar os resultados, né? Então, qual que é o principal objetivo aí de tudo que a gente fez ali para definição das métricas, para definição de taxonomia, para definição do ciclo de vida dos ativos, né? Isso tudo está bem cadastrado numa ferramenta que possibilite a gente, por exemplo, fazer análise de impacto. A gente pode também, através dessas métricas, começar a fazer coisas importantes, como, por exemplo, medir o reuso, né, de um determinado serviço, e depois desse determinado serviço ele vira um reuso até corporativo, e você começa a trazer em números um retorno sobre o investimento mesmo do que você já fez na metodologia. Então, é bem interessante essa abordagem, porque você começa a justificar financeiramente, através dessas métricas, tudo que você já investiu aí na sua abordagem de SOA. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns slides que vão falar sobre isso. Estamos falando sobre métricas, né, pessoal? A gente pode ter métricas aí que são econômicas, métricas do desenvolvimento e da reutilização de serviços, e métricas sobre a saúde dos serviços, né? Então, o que é métrica econômica, né? Essas métricas econômicas são justamente essas que eu comentei com vocês, que elas medem qual foi a nossa economia quando a gente reutilizou serviços, né? E métricas específicas aqui do nosso desenvolvimento e da reutilização desses serviços. Aí tem aquela velha máxima, né, pessoal? Você não pode gerenciar aquilo que você não pode medir. Então, sempre em mente com isso daí, a gente tem que coletar dados para ter bastante condição de fazer essas métricas e através dessas métricas mostrar o resultado, o retorno de investimento, né? É até legal aqui esse quadrinho aqui que ele fala, né, que o retorno de SOA, né, o ROI,
Aí o cara aqui fala, nós finalizamos o nosso SOA, né? Aí quando nós vamos ter o ROI a primeira vez, né? Então, o pessoal fica pensando aqui, dá aquele cri-cri-cri, né? E aí depois no final ele fala, mas o que o cara de vendas te disse, né? Então, se a gente tratar a SOA apenas como ferramenta, como um arcabouço só técnico, né? Que a gente começou a usar web services com web APIs, por exemplo, e não tiver métricas para a gente medir o retorno e o reuso desses serviços, a gente só vai ter uma parte do benefício, né? E a outra parte do benefício é justamente a gente ter governança e ter métricas para a gente poder estabelecer esse ROI, esse retorno de investimento. Isso é uma coisa bem bacana mesmo, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então a gente pode tirar métricas aí de design, né, antes de ele entrar em produção, por exemplo. Quantos serviços a gente criou? Quantos serviços, por exemplo, foram reutilizados? Quanto tempo a gente demora para desenvolver serviços? Outra métrica é muito importante, que é quanto a gente investiu na criação dos serviços, né? É essa métrica que vai te dar depois aquela economia, que é a métrica econômica. A gente investiu um X no serviço e depois a gente reutilizou. A gente vai ter um reuso, esse reuso evita horas de desenvolvimento. É o que eu falei para vocês da economia, né? Tem um conceito aqui, né, que é o RCA, que é o Reuse Cost Avoidance. O RCA é justamente, através do reuso de um componente, que é um serviço, por exemplo, você deixa de ter um esforço de desenvolvimento para aquela funcionalidade específica que aquele serviço já está te oferecendo. Então, é muito comum nas equipes de software você ter pessoas que acabam desenvolvendo a mesma funcionalidade várias vezes, até de maneiras diferentes, porque não existia esse controle, né, essa governança em cima dos seus ativos, né? Então, você tendo esse controle e sendo um controle governado, né, que tem uma governança em cima, você consegue evitar horas de desenvolvimento com este controle. Então, as suas equipes de desenvolvimento vão acabar focando mais em desenvolver funcionalidades novas, funcionalidades que já existiam, que já estão bem maduras e já estão em produção, é só fazer o reuso. E é muito mais simples e muito mais rápido esse tipo de abordagem. E aí você, quando pensa no RCA, tem uma fórmula que você pode usar, que o RCA é o tamanho do esforço, né, para a gente criar o serviço, né, que é o investimento, na verdade, e quantos por cento você reutilizou daquele serviço. Às vezes você pode reutilizar de 5 funcionalidades, por exemplo, pode reutilizar só 2. Então você tem um percentual de reuso específico em cima desse tamanho do esforço. E menos o esforço da reutilização, né? Esse esforço para reutilizar um serviço normalmente é bem pequeno, né? Porque ele é sempre padronizado, você tem uma tecnologia já bem estabelecida, as equipes já têm um padrão só para chamar um web service, por exemplo, em SOAP ou em REST, por exemplo, e o esforço geralmente é muito padronizado para fazer esse reuso, né? Então, normalmente a produtividade das equipes cresce bastante nesse ponto aqui. Então, reutilizar um serviço é padrão, o acoplamento é muito baixo e é sempre fácil de reutilizar, né? Então, a partir do momento que as equipes costumam ter o costume de utilizar serviços, você começa a ter uma produtividade muito maior e evitando de desenvolver funcionalidades que já existam na empresa. E aí outro conceito é o ROA, né, que é o retorno de um determinado ativo. Além de você fazer o RCA, que é em uma utilização específica, com o passar do tempo, o mesmo serviço sendo reutilizado, ele vai tendo um retorno específico em cima daquele serviço. Aí você consegue até fazer, por exemplo, um ranking de quais os serviços que estão sendo mais reutilizados. Outra métrica importante é o runtime, né? Então, é a disponibilidade do serviço mesmo. Então, como é que ele está sendo em ambiente de produção, como é que ele está disponível, qual é o tempo de resposta que ele está oferecendo também, são outras métricas que devem ser também controladas.
e o número de chamadas, por exemplo, para um determinado serviço. Então, a gente tem aqui como métricas básicas, né, tanto métricas de design time quanto métricas de runtime. As métricas de design time são bastante importantes, que é o que não costuma ter, e as métricas de runtime também devem ser sempre coletadas para a gente conseguir tirar indicadores em cima disso. Então, deixa eu falar um pouco mais com vocês sobre o reuso de serviços, né? Deixa eu mostrar para vocês um slide aqui sobre o reuso. Então, como é que a gente mede esse reuso desses serviços, né? A gente deve ter métricas da gerência de projeto, né? Então, por exemplo, quando um projeto ele está sendo desenvolvido, cada vez que a gente desenvolve um serviço ou reutiliza, a gerência do projeto deve coletar especificamente esse esforço tanto de desenvolvimento quanto de reuso em cima de um determinado serviço, né? São métricas econômicas e estatística de desenvolvimento e reutilização de serviços. Então, quanto a gente investiu na criação de serviços, qual foi a economia que a gente teve com esses serviços, quanto de receita a gente teve por serviço também, vitalidade dos serviços, e estatísticas, né? Quantos serviços a gente criou, quantos serviços a gente reutilizou, quanto tempo em média a gente demorou para desenvolver, e quantos serviços por tecnologia, quantos serviços estão em produção, quantos serviços estão em desenvolvimento. Todos esses tipos de métricas são bem interessantes a gente coletar e tratar. Aqui a gente tem um exemplo que é bem legal, que ele mostra aqui diversos projetos sendo desenvolvidos e o nível que a gente vai atingindo especificamente com reuso, né? Então, inicialmente, imaginem o seguinte, aqui a aplicação A, as aplicações num projeto A, por exemplo, criaram 2 serviços novos, né? Então, o que está em azul aqui é um serviço novo, o serviço 1 e o serviço 2. Então, qual que é a ideia aqui? Conforme você vai criando novos serviços, na linha do tempo, você vai, quanto mais novos serviços, quanto mais massa crítica de serviços você tiver, maior vai ser o reuso. Legal, aqui no projeto B, você já utilizou o serviço 1 pela primeira vez, né? Então você já teve um reuso desse serviço aqui, ele ficou em laranja. E aí o serviço 3, 4 e 5 foram criados também. Então você vê que cada projeto que a gente for passando, o nível de reuso vai aumentando aqui. Então aqui a gente vai tendo o nível de reuso, e no passar do tempo ele vai aumentando. Ah, legal, olha só, no projeto C, o serviço 1 e o serviço 5 já foram reutilizados. E o meu catálogo de serviços está aumentando, né? Eu já estou com 6 serviços aqui no meu catálogo, e até o momento, aqui no projeto C, eu já utilizei 2, né? Eu já reutilizei 2 serviços. Aí no projeto D, eu já reutilizei o 2 e o 3 também. Então você vê que aí a coisa já está invertendo, né? Você já está mais reutilizando do que criando serviços novos. Opa, e aí no projeto E e no projeto F, eu não precisei criar nenhum serviço, olha que bacana, eu só reutilizei serviços e provavelmente o projeto D, o E e o F foram muito mais rápidos de se criar do que os projetos A, B e C. E isso daí é um ganho fantástico, aí depois de um tempo, aí de alguns meses de utilização de uma metodologia sua, com uma governança bem estabelecida, você começa a ter projetos muito mais rápidos. A gente tem aqui na Sensília diversos casos de clientes que a gente vê isso acontecendo mesmo, que a gente estabeleceu o processo de governança para eles, que a gente fez rodar esse processo de governança, e depois de, por exemplo, alguns meses, você vê aí a curva de utilização de serviços aumentando muito rápido em relação à criação de novos serviços. Ou seja, a tua equipe de desenvolvimento está mais focada agora em coisas que são do negócio e em reutilizar coisas que já existiam prontas, conforme a gente vai criando esse catálogo de serviços, vai aumentando esse nosso catálogo de serviços.
Aqui é um outro exemplo, né, de um serviço específico que ele custou aqui um determinado número de horas e depois ele foi, na linha do tempo, foi tendo outros desenvolvimentos e custando e teve um investimento de X aqui. Agora, quando a gente está falando do reuso, olha só o que vai acontecendo. Cada vez que a gente reutiliza uma determinada funcionalidade que foi criada, um determinado serviço que foi criado, você vai deixando o esforço menor e mais padronizado. E aí, em vez de investimento, vira economia. Então, a gente tem aqui no início um investimento maior, né, que é bem aqui. Esse investimento foi feito na primeira vez e as outras vezes que ele foi reutilizado, ele passou a ser economia. Então, essa economia vai acontecendo aqui na linha do tempo e no final você tem aqui uma somatória de todas as economias que foram feitas para esse ativo aqui, para esse serviço em específico, né? Então o ROA é a somatória das utilizações individuais que tiveram aqui em cada vez que ele foi reutilizado individualmente, ele gerou uma economia corporativa, não, uma economia do ativo aqui, específica desse serviço. Aqui a gente tem aqui umas fórmulas que elas mostram exatamente como é que é essa economia do serviço, né? Então, só relembrando o conceito aqui, o TAM é o tamanho em número de horas que foi efetivado para construir um determinado serviço. Esse aqui é o percentual de reuso deste serviço, igual eu falei para vocês, às vezes você reutiliza só 2 ou 3 operações de um determinado serviço, pode não reutilizar todas, então, às vezes é de 50% a reutilização, às vezes é de 100%, e isso aqui é levado em consideração na hora de fazer esse cálculo aqui. Menos o esforço para reusar. O que isso aqui vai virar no final, pessoal? Que aí é métrica econômica em reais, né? Ou em dólares, dependendo aí do teu custo de desenvolvimento, como é que é. Você divide esse valor pelo seu valor hora, né? Então, conforme você tira esse indicador de RCA, ele vira aqui o seu custo por hora e quanto você gerou de economia em horas. E aí, esse custo em horas vira um custo, uma economia em dinheiro, né? Então, isso daqui é o tipo de coisa que a gente pode fazer para mostrar o retorno de uma utilização de SOA. Aqui um exemplo um pouquinho mais prático, né, pessoal? Imagina que um serviço que se chama pagamento, ele custou 100 horas para ser desenvolvido, tá? Então aqui a gente coloca no cálculo do RCA, que é o return, aqui 100 horas, vezes a utilização dele, que foi de 50%, né, as capacidades ou as operações desse serviço. Então vai dar 50 horas isso aqui, né? Menos as 8 horas que foi o custo para reutilizar esse serviço, o RCA dele foi de 42 horas. Então, resumindo, né, esse ativo aqui, na primeira vez que ele foi reutilizado, ele já gerou uma economia de 42 horas para um projeto que fez a reutilização deste serviço aqui. Isso é legal, né? Quando você tem essa economia de um serviço específico aqui nesse projeto, você pode ter até a economia gerada por todos os reusos que foram efetuados aqui. Então, o RCA do projeto é a somatória de todos os RCAs individuais de cada serviço no projeto. E aqui é aquele conceito que eu falei para vocês, que é o ROA, né? O retorno do asset, ou seja, o retorno daquele ativo ou daquele serviço. É a somatória de todas as vezes que ele foi reutilizado, é o retorno de quanto aquele ativo específico está retornando. Isso é bem legal porque esse tipo de métrica, com esse tipo de métrica você pode até falar quais os serviços que estão valendo mais a pena depois que a gente criou esses serviços. Então, você consegue até saber a eficiência da criação dos serviços e quais são os serviços que estão rendendo mais reuso. Então, isso até mede a capacidade da equipe dela criar bons serviços que sejam serviços bastante reutilizáveis. Legal?
Deixa eu passar aqui para o próximo slide para vocês. Opa, peraí, isso aqui eu já passei. Peraí aqui, deixa eu voltar aqui para a tela certa. Aqui. Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Então, aqui é um exemplo de uma apresentação de governança sua, pessoal. Por exemplo, ó, nessa apresentação aqui, que é uma apresentação executiva, nós temos uma visão de quantos serviços a gente tem em construção, né? Então, nessa visão a gente está falando aqui quantos serviços estão construindo e quantas operações esses serviços têm, né? Então, a gente consegue até quantificar, né, quais serviços são serviços do tipo negócio, quais serviços são serviços do tipo tarefa e quais serviços são técnicos, por exemplo. Então, tudo isso daí veio de lá do começo de que a gente comentou sobre estabelecer taxonomia e ciclo de vida para os serviços. O ciclo de vida, por exemplo, aqui, que está sendo levado em consideração nesse slide aqui, é o de em construção, né? Outra coisa legal da gente fazer é um slide onde a gente consiga falar da economia corporativa, né? Lembra que eu falei para vocês sobre o conceito do ROA, que é o retorno de um determinado serviço, um retorno geral daquele serviço em vários projetos? Se eu somar todos os ROAs de todos os serviços, eu vou ter a economia corporativa de uma determinada iniciativa de SOA, né? E a economia corporativa para a empresa como um todo. Então, por exemplo, nesse slide aqui, eu consigo até saber o serviço que mais retornou economia, né? Então, esse serviço específico aqui, o manter processos, por exemplo, ele retornou só ele 1.463 horas. E a gente consegue saber os serviços que foram mais reutilizados e quantas vezes eles foram reutilizados, né? Então, 3 vezes, 5 vezes, 13 vezes. Então, é legal que, assim, no final de tudo, conforme os anos vão passando e você está utilizando uma governança efetiva, você consegue medir e acompanhar aqui essa economia corporativa, né? Nesse caso aqui, até um caso real de um cliente, ele, em 1 ano e meio de utilização de governança SOA e de metodologia, conseguiu economizar 5.000 horas utilizando serviços, com a reutilização de serviços. E tem uma relação que é bem interessante aqui, que é para cada hora que ele investiu em SOA, ele retornou 3 horas em reutilização, ou seja, você consegue mostrar para o board da empresa que você está conseguindo investir 1 hora numa iniciativa de arquitetura SOA, de governança SOA, e está retornando 3 horas. Isso aqui são números e números, indicadores são importantíssimos para a gente conseguir alavancar a nossa iniciativa de SOA. Esse slide aqui ele mostra uma comparação em quanto a gente investiu em determinado ativo e quanto ele retornou. Aí é por serviço, né? Então, é uma comparação específica de cada serviço, investimento versus o retorno que ele está dando. A gente fez investimentos, que é o que está em laranja aqui, né? Então, os investimentos são feitos no início, e aí a parte azul aqui é o retorno, né? Então, a gente consegue saber na linha do tempo quanto foi o investimento e depois o retorno, quando ele aconteceu. Se a gente quiser criar controles na nossa governança para fazer esse tipo de coisa, é bem interessante porque a gente tem uma noção de acompanhamento de investimento versus o retorno, quando é que está acontecendo o retorno dos investimentos. Então, esse é um outro gráfico bacana da gente mostrar numa apresentação executiva, por exemplo. Esse aqui é um outro slide bacana,
que ele fala de quanto vai ser o saving previsto, né? Então, são projetos ainda que não entraram em produção, mas a gente já tem uma previsão de quanto vai ser o saving quando eles entrarem em produção. Então, a gente já consegue prever também as horas que vão ser economizadas quando o projeto for entregue, ou seja, ele já passou pela governança SOA, já passou pela arquitetura SOA, e agora ele tem uma previsão já mais sacramentada, né? Só vai ser efetivada quando entrar em produção e passa a fazer parte daquele primeiro gráfico lá que eu falei para vocês de horas efetivadas mesmo. Outro slide interessante também é a gente mostrar também quando a gente elege serviços para uma determinada arquitetura num projeto, né? Nem sempre a gente elege serviços só para fazer reuso, né? Então, muitas vezes a gente elege serviços para desacoplamento mais especificamente. A gente sabe que nem sempre o serviço ali que a gente está elegendo vai ser desenvolvido com o objetivo só do reuso, mas uma outra parte muito importante também é que as aplicações fiquem bem desacopladas, e aí uma aplicação conversa com outra sempre através de uma camada de serviços de um middleware, né? Então a gente sai daquela integração ponto a ponto que a gente tinha e vai para uma integração através de serviços. Então é importante que a gente até separe bem e classifique aí quando a gente cria um serviço, qual o motivo principal dele ter sido criado, se foi para reuso ou se foi para desacoplamento. Então, pessoal, essa parte que eu mostrei para vocês aí, que é especificamente sobre o reuso, é bastante importante aí. Vocês veem que controlar esse tipo de coisa, você consegue, através dela, justificar para o board da empresa os investimentos que você está fazendo, né? Então, eu recomendo aí que vocês pensem bastante em como vocês estão pensando em fazer na empresa de vocês esse tipo de coisa. E se não estiverem, procura ajuda aí, pode perguntar aí para a gente, que a gente está disposto a ajudar nesse tipo de coisa, que a Sensível tem bastante experiência nesse tipo de trabalho. Então vamos continuar aqui a nossa agenda. Então, como a gente coloca tudo isso para rodar, né? Como eu falei com vocês, né, a gente tem que avaliar a nossa governança atual, né? E quais os mecanismos a gente tem. Então, o primeiro de tudo é criar um centro de excelência para concentrar as decisões aí que a gente tem para tomar em relação à metodologia de governança SOA, né? E identificar quais são aqueles pontos onde a gente quer inserir na metodologia de desenvolvimento de sistemas essas decisões aí para serem governadas, né? Para serem tratadas aí no dia a dia pela governança de SOA. E aí outra coisa importante, né, além de criar o COI e fazer esses pontos de decisão aí, os caminhos de decisão, né, é programar melhorias com o passar do tempo, né, tudo pode ser melhorado, a gente tem que ter isso daí sempre em mente, né, então depois de algum tempo a gente pode programar melhorias para a gente deixar mais eficiente essa medição aí dos serviços, a própria governança para melhorar a utilização dos serviços aí na empresa. E outra coisa importante que a gente vai falar por último são os níveis de maturidade, né? Então, quando você fala de uma arquitetura orientada a serviços e de governança, né, você tem níveis de maturidade aí para ser atingidos, né? Então, você, por exemplo, utilizar web services numa empresa não significa que você tem uma maturidade zero em SOA, mas você tem uma maturidade que pode ser bastante aumentada, né? Então, ciclos de maturidade são justamente isso. Você sai de um ponto zero, começa com algumas iniciativas pontuais, por exemplo, apenas criar serviços para desacoplamento, e mais com o tempo você começa a inserir coisas, por exemplo, governança, começa a inserir metodologia, começa a inserir arquitetura, infraestrutura, né? Como as aplicações vão ser desenvolvidas, e entra em ciclos de maturidade, né? Você vai fazendo melhorias, e cada ciclo de maturidade que você tem, você vai aumentando essa maturidade. Existem aí diversos modelos de maturidade no mercado, né? Então, para medir essa maturidade, né? Então, com o tempo, você vai revisando essa maturidade e vai aumentando. Como eu falei com vocês, né?
Existem diversos modelos de maturidade no mercado. A própria Sensidia tem um modelo também de maturidade de SOA, a IBM tem, a Oracle também tem. O que a gente percebe é que, com o passar do tempo, fica difícil você medir e comparar a sua maturidade com outras empresas, né, de qualquer parte do mercado, inclusive, seja uma empresa de serviços, ou uma indústria, ou uma empresa comercial, por exemplo. Então, qual que é a ideia, né? A gente tem também como medir essa maturidade de uma forma padronizada, né? Aí entra o OSINT. O OSINT é uma metodologia que ela é do Open Group, né? E ela é uma metodologia para medir maturidade, não importa qual é a sua linha de negócio, né? Então, o Open Group ele fez esse modelo do OSINT como um modelo aberto e colaborativo, ou seja, várias empresas participam desse modelo e colaboram com ele. Ele tem uma metodologia para você fazer um assessment, né? Então é saber como você está hoje, e depois, a partir deste modelo, você traçar onde você está e onde você quer chegar, que é o to be. Dimensões e tributos bem definidos também, então, para cada uma das dimensões do OSINT, você tem atributos aí que você consegue medir e comparar com outras empresas também. Como eu falei para vocês, esse modelo extensível, ele significa que você pode comparar a tua maturidade em SOA com qualquer outra empresa, de qualquer outro ramo, que você consegue ter um modelo único para fazer esse benchmark mesmo, e compartilhar experiência, independente de você ter um vendor específico, né, ou uma consultoria específica. Então, esse modelo é bem interessante, por todas essas vantagens aí que eu listei para vocês. E quais são essas dimensões aí que o OSINT ele avalia, né? A primeira coisa é a dimensão de negócio, né, onde você analisa os processos de negócio da empresa, né? Outra dimensão que ele analisa, e aí é o principal assunto que a gente está falando hoje com vocês aqui, é a organização e governança e também a metodologia, né? Então, esse grau de maturidade aí, normalmente ele é um pouco mais baixo na maioria das empresas, e é isso que precisa ser elevado mesmo, ter governança, a gente ter métricas, ter estruturas para cuidar da metodologia de SOA, ter papéis e processos. Tudo isso entra bastante nesse assunto do que a gente está falando hoje mesmo. Tem metodologia, né, para, por exemplo, controlar o ciclo de vida, controlar os artefatos, os pontos de controle, para controle de qualidade, né, é outra dimensão que também é avaliada. No nível de aplicação, aí a gente está falando de reuso, de flexibilidade e agilidade, e boas práticas também, né. A dimensão de arquitetura, a gente tem aí algumas coisas, por exemplo, compliance, políticas, arquitetura de referência, que são coisas importantes, integração entre as aplicações, né? Arquitetura corporativa também é outra dimensão que é avaliada. A dimensão de dados, né? A dimensão de informação, né? Então a gente fala aí de dados corporativos, fala de base de conhecimento, modelo de dados, modelos canônicos, por exemplo, tudo entra aí nessa dimensão que também é avaliada. E uma dimensão de infraestrutura e gerenciamento, né, que aí é uma dimensão mais ligada ao runtime mesmo das aplicações e ao design time. Então, ou seja, ter ferramentas para suportar todas essas iniciativas aí. Igual eu falei com vocês, é legal a gente ter ferramentas para fazer o controle dos serviços, ou um repositório de serviços, e ter ferramentas também para fazer o runtime do serviço, um middleware, por exemplo, um barramento ou um gateway de APIs. E aqui um exemplo de um modelo do OSINT, onde ele tem as sete dimensões que eu mostrei para vocês ali, né? Todas elas aqui em cada linha, tá? E aqui a gente tem um nível de maturidade de 1 até 7. Então é uma matriz que tem nessa linha, ela tem as dimensões, e aqui ela fala de maturidade, o eixo de maturidade e um eixo das dimensões que estão sendo avaliadas. E aqui em cada uma das dimensões, a gente pode estabelecer qual é o nível atual de maturidade, é o as is, né? Então tudo que está em laranjinha aqui, que
que está destacado aqui é o seu ESIS, por exemplo, depois da gente fazer um assessment, né? E depois do ESIS a gente vai chegar no to be, que é onde a gente quer chegar, né? Então, a gente estabelece aqui nessa metodologia onde a gente vai querer chegar, de maneira geral aqui, em certos níveis de maturidade, 4, 5, por exemplo, né? E aí, conforme eu quiser evoluindo a minha maturidade, eu vou indo mais para cá, mais para a direita aqui, né? Então, quanto mais para a direita aqui nesse eixo, maior é a maturidade aí em SOA. Legal? Esse modelo é um modelo bem aplicado aí e é um modelo mundial. E a gente tem gaps aqui entre onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Então, a gente faz planos em cima disso daí justamente. Como é que a gente faz para sair desse gap e atingir aquele modelo onde a gente quer chegar? Aquela maturidade, né? Falando um pouquinho aqui, pessoal, a Sensidia também tem outros webinars, acho que é legal vocês entrarem no nosso site depois, é o www.sensidia.com. A gente tem vários webinars lá onde a gente compartilha um monte de assuntos bacanas sobre serviços e APIs. Por exemplo, a gente tem um webinar sobre RESTful, né, o design de APIs RESTful. A gente tem um outro webinar sobre as vantagens de uma arquitetura de microserviços, por exemplo. Então, no nosso site você vai achar uma infinidade de webinars que são bem interessantes aí para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre isso. E também tem um webinar bem recente que é bem legal, uma comparação aí de SOA e APIs, né? Como é que a gente trabalha junto SOA e APIs aí nesse contexto aí de empresas modernas, né? E também, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um evento que vai ser agora em junho, tá, pessoal? Que é um evento aí que a Sensidia organiza, e é o maior evento de APIs da América Latina, né? Então ele é 100% dedicado a esse mundo de APIs, é um evento bem bacana aí da gente estar participando. Entra aí no site da Sensidia para pegar mais informações e se inscrevam aí nesse evento, que é um evento bem bacana aí de vocês aí conhecerem. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Todos os meus contatos estão aqui para vocês anotarem. Fica à vontade aí para me mandar e-mail, me mandar mensagem através do Twitter, ou através até do LinkedIn também, para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre essa abordagem aí de SOA e de APIs. Fiquem à vontade e agradeço muito a participação de vocês aí no nosso webinar. Legal, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Sou muito grato aí por tudo aí que nós passamos junto aqui hoje. E vamos aí nos ver aí nos próximos webinars. Um abraço, pessoal. Obrigado.